Aqui temos um texto, queremos seu talento exatamente como ele é. Você já foi chamado de nerd? Já passou um bom tempo pensando em coisas que a maior parte dos seus amigos nem sabia que existia? É louco por novas tecnologias? Está entre os melhores alunos das melhores faculdades? Você é perfeito para nós. Nossa empresa de tecnologia reúne talentos para aprimorar processos produtivos de empresas líderes. Nossos clientes estão no mundo todo e nossos colaboradores também. Se você quer continuar a ser o melhor, venha trabalhar conosco. É uma peça publicitária que está direcionada a jovens que se interessem por tecnologia e, mais ainda, tá? Que gostem de estudar. Vejamos a questão. Como você já deve até ter imaginado, é processo de interação discursiva. O texto é fenomenal, é fantástico, acerca dessa estratégia, tá, de interpretação. Veja o que o Enem pediu. Para atingir o objetivo de recrutar talentos, esse texto publicitário afirma com a frase "queremos seu talento exatamente como ele é", que qualquer pessoa com talento pode fazer parte da equipe. Qualquer pessoa com talento? Não. Existe um perfil. A pessoa tem que gostar de tecnologia, de inovações e ser um dos melhores alunos das melhores faculdades. A letra A não faz uma leitura boa do texto. Tá? Não é um talento qualquer um. Não é qualquer pessoa com talento que pode fazer parte da equipe. Então existe um público específico interessado em tecnologia e que está nas melhores faculdades e, obviamente, esse aluno, esse candidato seria um dos melhores alunos daquela faculdade. A não é boa. B. O texto publicitário, para atingir o objetivo de recrutar talentos, apresenta como estratégia a formação de um perfil por meio de perguntas direcionadas, o que dinamiza a interação texto-leitor. Eu tenho o primeiro parágrafo, uma chamada em caixa alta, em negrito, e no primeiro parágrafo a construção do perfil. Nerd, pensa em coisas que os outros não pensam, gosta das tecnologias, novas tecnologias, estuda nas melhores faculdades e é um aluno melhor. Então, este é o perfil. É óbvio que a letra B, e esse texto é deslumbrante. A questão é maravilhosa, por quê? Tá? Porque tem primeira pessoa do plural, tem pergunta, que é uma forma de entrar em contato, tem o pronome você, tá? E depois, venha, que é o imperativo. Tem todos os 4 elementos do processo de interação discursiva. A questão é maravilhosamente bem elaborada. Tem nego que critica, não, é só para a interpretação. Se você souber isso aqui, ó, essas técnicas, esses aspectos teóricos, você vai responder a questão muito mais rapidamente e vai se dar bem. Obviamente, o perfil é construído por meio de perguntas e há uma interação texto-leitor. Muitas perguntas do você, seu, sua, primeira pessoa e depois venha, imperativo. Já respondemos, letra B. Então, para atingir o objetivo de recrutar talentos, o texto utiliza a descrição da empresa. Não, é interação discursiva. Usa um estereótipo negativo de uma forma conhecida. O nerd é visto positivamente, como nós analisamos anteriormente. Recorre a imagens tecnológicas lidadas em rede para simbolizar como a tecnologia é interligada. É um distrator até razoável, mas para entrar em contato, para fazer a interlocução, a interação discursiva, faz-se o que se afirma na letra B. Tá? Muito boa questão. Tá? E vamos adiante. Em uma reportagem a respeito da utilização do computador, um jornalista posicionou-se da seguinte forma: a humanidade viveu milhares de anos sem computador e conseguiu se virar. Um escritor brasileiro disse com orgulho que ainda escreve à máquina ou à mão, que precisa do contato físico com o papel. Um profissional liberal refletiu que o computador não mudou apenas a vida de algumas pessoas, ampliando a oferta de pesquisa e correspondência, mudou a carreira de todo mundo. Um professor arrematou que todas as disciplinas hoje não podem ser imaginadas sem os recursos da computação. E para um físico, o computador, é imprescindível para, por exemplo, investigar a natureza subatômica. Como era a vida antes do computador nessa revista aí? Questão. Entre as diferentes estratégias argumentativas utilizadas na construção de textos, no fragmento está presente a comparação entre elementos, reduplicação de informações, confronto de pontos de vista, repetição de conceitos e citação de autoridade. Há um confronto de pontos de vista. Esse confronto aparece por intermédio da exposição
de opiniões divergentes. Primeira opinião, aqui na linha 2, a humanidade viveu milhares de anos sem computador e conseguiu se virar. Tá? Muito bem. Então, o cidadão é contrário às novas tecnologias. Um escritor disse que escreve a máquina precisa de contato físico. Profissional liberal. Computador mudou a vida e ampliou a oferta de pesquisa e correspondência. Mudou a carreira. Professor, disciplina não pode ser pensada sem a computação. Físico vai ajudar, é imprescindível. Ajuda até para investigar a natureza subatômica. Então, há perspectivas divergentes. Existe a exposição de posicionamentos contrários ao uso do computador e de posicionamentos favoráveis. Isso é chamado de confronto. Não confunda isso com contradição. Na contradição você defende uma ideia e depois você defende exatamente o oposto. Aqui, por que houve o confronto? De um lado, ou primeiro, elencaram-se, ou foram apresentados 2 argumentos contrários ao uso do computador. E depois houve 3 argumentos favoráveis. Tá? Confronto, sem dúvida, assinale-se a alternativa C de casa. Temos aqui uma história em quadrinhos. O tema é a variação linguística. Grump Orlandelli. Tive uma ideia. Vou pedir ajuda ao meu sobrinho para entender o tal acordo. Para essa molecada é moleza. Estão aprendendo agora. Não tem os vícios da gente que já usa as antigas regras faz tempo. O tio ali está num computador de mesa, desktop, sei lá, e tem um passarinho aqui do lado. Quadrinho 2. Olá, sobrinho. Beleza? Por acaso você está por dentro das regras do acordo ortográfico? Quadrinho 3. Fala, tio. Beleza? Acho que não é difícil, não. Passa aqui em casa depois que nós aprendemos junto. Muito bem. Melhor pensar em outra coisa. A carinha assustada do tio. Estava todo feliz no quadrinho 2. Ele desistiu. Tanto o tio, o passarinho ficou até espantado. O tio desistiu de pedir a ajuda do sobrinho. Vamos ver por quê. E é disso que trata a questão. Essa tirinha tem como tema a nova ortografia da língua portuguesa e os diversos tipos de linguagem hoje existentes. A situação apresentada no último quadrinho. Vamos ver primeiro o que acontece. Aqui é uma comunicação, uma interação, tá? Uma interação em tempo real por intermédio das redes sociais, tá? Intermédio da internet. O normal é usar uma linguagem adequada a esse meio, que é chamada de internetês. O normal seria a abreviação, tá? E não grafar as palavras seguindo o padrão ortográfico comum. Então, o sobrinho usou a linguagem totalmente adequada à internet. Tá? Ele usou um internetês. O tio não. O tio, pelo espanto no quadrinho 3 e pela mudança de opinião para o tio, melhor pensar em outra coisa significa, antes, primeiro, vou pedir ajuda, o sobrinho é novo, deve estar acostumado aí com as regras novas. Depois ele mudou de ideia, pensar em outra coisa. Sobrinho não sabe regra nenhuma não, porque ele escreve desse jeito. Tá? Existe aqui um problema relacionado à variação linguística na internet. É totalmente adequado, no meio na internet, o cidadão usar a linguagem do quadrinho 3, a fala do sobrinho. O tio desconhece. Como ele desconhece, ele acha que deve se escrever do jeito do quadrinho 2. Ele está escrevendo como se fosse um texto normal, não na internet, não no dialeto aqui da internet, na variação da internet. Como ele desconhece, ele julga incorretamente, ele julga que está errada a fala do sobrinho, o uso linguístico do sobrinho, e ele desiste. Fala, esse sobrinho não entende nada de ortografia, não. Vamos mudar de ideia. Foi isso que aconteceu. A situação, estou na linha 2, apresentada no último quadrinho. No último quadrinho aparece a variação linguística da internet, usada pelo sobrinho. E o tio fica espantado. Tanto o tio, o passarinho também está espantado ali. Ó. Olha a forma não verbal. O tio está espantado e acha que o sobrinho escreveu errado. O sobrinho não entende de gramática. A situação apresentada no último quadrinho indica que o sobrinho não compreendeu a linguagem mais conservadora utilizada pelo seu tio. O sobrinho tanto compreendeu que respondeu, querendo ajudar. A letra A é incorreta, obviamente. A situação do último quadrinho indica que o tio não está familiarizado com a linguagem de chats e de mensagens instantâneas. Sem dúvida. Por que ele não está familiarizado? Olha a fala, texto verbal. Melhor pensar em outra coisa.
E olha ainda a expressão de espanto. Expressão no quadrinho 1 de dúvida, quadrinho 2, assim, uma alegria. Eu vou falar com meu sobrinho, vou aprender tudo. Esse sobrinho é muito inteligente. O sobrinho que não entende nada, que é o quadrinho 3. Tá? Tanto o texto verbal quanto o texto não verbal, os dois textos verbais do quadrinho 3, quanto o texto não verbal, confirmam que a alternativa B é muito adequada. Tá? O tio não está familiarizado com a linguagem da internet, de chats e mensagens instantâneas. A situação apresentada no último quadrinho indica que a informalidade presente na linguagem do sobrinho impede a comunicação com o tio. Não impede, não. O tio entendeu e ficou preocupado. E falou, esse sobrinho não entende de ortografia. Vou aprender ortografia com ele, não. O tio entendeu, sim. A letra C é inadequada por isso. Não impediu, o tio entende, obviamente. D. O tio deve evitar utilizar a norma padrão da língua no contexto da internet. É o que a gente entende no quadrinho 3? Não. No quadrinho 3, sobrinho sabe usar o internetês, sabe e usa. Não dá para saber se o sobrinho sabe usar a tal da nova ortografia. Não dá para saber pela tirinha, não. O tio não sabe a variação linguística da interação instantânea. O tio não sabe a linguagem que se deve usar no WhatsApp, ou nos chats aí, ou no chat do Facebook. Tá? Do quadrinho 3, não dá para falar que o tio deve evitar usar a norma padrão. Se você observar a tirinha como um todo, o objetivo da tirinha é discutir a linguagem utilizada na internet. O objetivo da tirinha é a letra D. Mas o comando da questão, olha o comando ali, olha o comando ali. O comando fala só do quadrinho 3, por isso que eu marco a letra B de bola. Uma questão mais elaborada, sem dúvida. A situação apresentada no quadrinho indica que o sobrinho desconhece a norma padrão da língua portuguesa. Não dá para saber. Dá para saber que ele usa uma linguagem adequada ao contexto da situação de interação instantânea de chats e da internet. Olha só, a letra D é genial para analisar a tirinha inteira. Como o comando pede só o terceiro quadrinho, eu marco a letra D de bola.